A gente está aqui com o Chico Vilhena, ele é planejador, um cara talentosíssimo, que a gente pode dizer que faz parte da nova safra de planejadores, só que sem ser nova, porque já é muito madura, né? Que apesar da cara de jovenzinho, ele é bem espertinho. Então vamos lá, Chico, fala pra gente um pouquinho do sua experiência de trabalho até aqui, onde você trabalhou, seu currículo, enfim. Bom, primeiro, obrigado pelas palavras e também obrigado por ter me convidado para participar dessa conversa. Eu comecei minha carreira na agência Clique como planejador, como você falou. Trabalhei por uns 4 anos na Clique, foi uma escola muito importante para mim. E saí da Clique, inclusive por indicação da própria Clique, para ir trabalhar na Coca-Cola. Então, fui cliente ao longo de 2003 até 2007, mais ou menos. Foi mais uns 4 anos cliente, fui gerente de produto de Coca-Cola, depois por uns 3 anos e pouco, também fui gerente de produto de Quat. Antes disso, na verdade, também participei da formação da estrutura de área de internet com foco em consumidor dentro da Coca-Cola, ajudei a montar essa estrutura. E, por fim, depois de ter passado por Quat, fui trabalhar na NBS como primeiro gerente de planejamento das contas do escritório do Rio e depois como diretor de planejamento da Oi. E recentemente, depois de 3 anos e meio na NBS, eu saí e fui trabalhar como consultor de planejamento. Trabalhei na Alexandria, uma consultoria de branding, e atualmente venho trabalhando em alguns projetos solo com a minha empresa. Assim, uma questão que está super em voga hoje em dia, que é essa questão da ascensão do planejamento dentro do processo todo, né, que a gente trabalha. Quais são as principais dificuldades ou qual é o maior desafio? Como é que um planejador que trabalha numa estrutura tradicional de agência grande, o que ele precisa fazer? Quais são os principais desafios desse profissional nessa estrutura um pouco mais antiga? Uhum. O que está acontecendo com o planejamento, na minha opinião, é algo muito bom. É uma área que está bastante em evidência, que ao longo dos últimos anos vem crescendo, tem tido importância. Quando eu entrei na faculdade, enfim, há bastante tempo atrás, dificilmente alguém entrava em comunicação falando: vou ser planejador. As pessoas tinham muito glamour por criação, tinha glamour, parte de glamour por atendimento e mídia, mas não se falava muito em planejamento. Na verdade, existia, mas não era uma área que atraía tanta gente. E hoje em dia é o oposto. Assim, você vê realmente o foco das atenções bastante voltado para o planejamento. E acho que isso é positivo para a classe dos planejadores como um todo. Também sinto essa valorização por parte dos clientes, que têm exigido das suas agências uma capacitação mais estratégica e a formação de departamentos de planejamento. E, em resposta, as agências também, hoje praticamente toda agência média para grande tem um departamento de planejamento inserido, que faz parte ali da operação. Com relação aos desafios, na verdade, hoje em dia, apesar desse aspecto positivo, existe muita expectativa com relação ao que o planejamento faz. Na verdade, o planejamento hoje tem que ser meio que um super-herói, né? Porque ele tem que entender do business do cliente, ele tem que entender de marca, de gestão de marca, ele tem que entender de consumer insight, ele tem que entender de tendências. Ou seja, se esse cara entender de tudo isso, me apresenta, porque eu quero contratá-lo, né? O cara, é muito difícil desenvolver tantas capacitações assim num indivíduo só. Então, isso tem sido, acho que, o principal desafio dos departamentos de planejamento. E eu acredito que a resposta é, ao invés de tentar encontrar isso em uma pessoa só, é conseguir montar times multidisciplinares que possam cobrir todos esses gaps, né? Porque existem necessidades oriundas do cliente,
que demanda formação de apresentações, defesas. Existe também uma demanda na participação da formulação de estratégias de comunicação e, em muitos casos, até formulação de estratégia de marketing, né, quase uma terceirização dos departamentos de marketing por parte dos clientes, ao mesmo tempo que o planejamento, como função essencial, tem que ajudar a fazer um produto criativo final superior. Ele tem que alimentar a criação, né? Ele tem que oferecer insumos, dar estímulos, tem que pesquisar, tem que ir para a rua, tem que sair do escritório e ver o que as pessoas estão dizendo. Que isso é algo que o criativo não tem condição de fazer, né? O criativo não deveria ter que ir para a rua para saber o que está acontecendo. Ele deveria ter isso alimentado ou através de um briefing ou através de um estudo feito, na minha opinião, pelo trabalho de planejamento. Enfim, são muitos desafios e no final das contas, o que o mercado acabou fazendo é que cada agência tem um perfil, né, tem uma cara mais um tipo de planejamento mais insightful, mais orientado à criação. Tem outras agências que têm um planejamento mais orientado ao business, tem um planejamento mais organizador, né? Um cara que tenta integrar as diferentes ferramentas de comunicação. Tem o channel planning, que também é outra coisa que apareceu, tem o digital, enfim. Na verdade, no final das contas, o mercado está respondendo a isso, cada agência mais ou menos com uma cara. Não dá para dizer que existe uma cara única do planejamento hoje no mercado publicitário. Mas o planejamento de canais, de uma certa maneira, ele está mais ligado, se a mídia tivesse evoluído tanto, acho que acredito que tenha evoluído, ela está mais ligado à mídia do que ao planejamento de comunicação, né? Assim como o planner digital está mais ligado ao meio internet, né? Na verdade, eu acredito que planejamento está um pouco acima disso, né? Um planejamento ele deve pensar a estratégia de comunicação a favor de uma estratégia de negócio. Então, respeito, claro, planejadores digitais, respeito channel planning, mas eu como planejador, eu tento não ser tão específico, né? Eu acho que a gente tem contribuições a dar nessas áreas, mas eu acho que o nosso trabalho primordial está realmente em conseguir dar insumos na estratégia de comunicação para um trabalho criativo superior. Isso acima de tudo, na verdade. O que precisa, né? O que faz um criativo respeitar um planejador? Eu acho que não chamaria de uma classe, porque não é uma classe, mas eu acho que os criativos cada vez mais vêm precisando de contribuições do planejamento e existem criativos que estão mais abertos a isso, existem criativos que estão menos abertos a isso, mas até por conta da complexidade do que está acontecendo, ou do aumento de diversas demandas no departamento do planejamento, eu acho que cada vez mais a criação pode usufruir das contribuições do planejamento. E esse respeito vai vir justamente desta contribuição, né? Não é uma questão política. É uma questão de, uma vez que o departamento de planejamento entregue valor para o departamento de criação, e isso, na minha experiência, sempre que acontece, existe o reconhecimento, ele vai abrir essa porta, né? Tem acontecido muito, né, da gente trabalhar com diversas plataformas e muitas vezes o anunciante ou o ambiente de marketing do anunciante, a aprovação está nas mãos de pessoas que, de uma certa maneira, não vivenciam o que eles estão aprovando, né? Tem gente que não está em rede social nenhuma, que só vê e-mail, enfim, há uma falta de conhecimento dos canais, né? Você acha que isso é um problema, né? Isso foi um problema maior do que eu sou suspeito para falar sobre isso, até porque a minha entrada em cliente foi pela via digital, né? Eu entrei na Coca-Cola através da área de internet. E isso por conta da internet, do meio internet e do conhecimento deste canal ter entrado na agenda dos CEOs e VPs. E acho que isso tem acontecido com várias indústrias, né? Em vários setores. Hoje em dia, acho que não tem um CEO de uma empresa
importante que não está preocupado com a internet. Eu acredito que os clientes estão, sim, se capacitando a respeito disso. Isso não significa que eles têm que virar tecnicistas, né? Você realmente não precisa ter, sei lá, de repente um programador de código numa empresa de bem de consumo, enfim, que você tenha que ter necessariamente técnicos a respeito da internet, nas estruturas de marketing, mas você tem que sim ter pessoas que são capazes e que usam o meio para fazer essas aprovações. Então, reconheço que isso ainda existe, acho que é mais grave em alguns clientes do que outros, mas também acho que isso é um processo que já está se desfazendo, já é um processo que está sendo inserido, na verdade, dentro das empresas, e cada vez mais eu vejo gente de agência indo trabalhar em cliente para fazer esse tipo de aprovação, para poder julgar melhor um trabalho digital. Enfim, acho que isso está se resolvendo. A gente tem toda uma gama da população que está sendo inserida agora, né, nas plataformas digitais, pessoas, enfim, né, acho que classe D, que está começando a consultar numa lan house, etc. Mas você tem ainda um mercado consumidor bem, em termos de poder aquisitivo, muito pobre, mas que não tem acesso a isso, né? Isso é uma característica de um país como o Brasil e dos mercados pequenos, né? Mas vem tendo, né? Isso está em transformação. Então, hoje você tem 200 milhões de celulares no Brasil. E cada um desses celulares é um acesso à internet espontâneo, né? Já existe modelo de acesso à internet, a redes sociais pré-pago, por exemplo. E o cara não pega o celular e fala, agora eu vou ficar on. E ele usa, né? Então, isso também o cara de classe C que usa lan house também, né, às vezes está no trabalho e no trabalho ele não tem acesso à rede social porque as empresas bloqueiam o IP, ele vai lá no celularzinho dele e né, posta uma mensagem no Orkut. E esse é um processo que não é tão pensadinho, assim, vou entrar... Não, está ali, na palma da mão, ele faz, isso provavelmente nesses planos que eu falei de pré-pago, isso nem é contabilizado no bolso dele, tem acesso ilimitado, então a fronteira está diminuindo, está caindo, enfim, eu acredito nisso. Bom, para terminar, queria falar sobre eu vejo uma contradição que existe, né, entre a estrutura egóica que existe na publicidade, nas agências, uns fluxogramas altamente hierárquicos, né? Em contrapartida, uma sociedade que está cada vez mais descentralizada, com estruturas de redes cada vez mais, criações coletivas, enfim. Você não acha que tem que haver um ajuste e um aculturamento, né, do nosso segmento para se adaptar à realidade da sociedade? Uma sociedade em rede, um mundo em transformação, né? A gente brinca, o mundo está em beta, né? E isso traz a necessidade de readaptação constante, de melhoria constante, e especialmente no setor de propaganda isso é super importante e necessário. A criatividade e até os próprios criativos estão sendo exigidos para serem mais estratégicos. E eu acho que os departamentos, e aí inclui não só planejamento, como mídia, atendimento, precisam ser mais criativos também. E uma vez que essas estruturas estiverem abertas, né, com uma hierarquia mais fluida, a hierarquia sempre vai existir, mas um processo hierárquico que favoreça mais o trabalho colaborativo e a aparição de insights criativos, uma vez que esse processo seja mais fluido, isso deve acontecer naturalmente. E acho que já está acontecendo, né? Eu reconheço no mercado criativos que são muito estratégicos e planejadores e mídias que são altamente criativos. E para mim é por aí que vai. Assim, o rumo da propaganda depende dessa transformação e essa transformação está só começando, mas está acontecendo.